Desde janeiro de 2020, o mundo enfrenta uma terrível pandemia. O novo Covid-19 ou o novo coronavírus vem atingindo diversos países. Mas essa não é a primeira vez que a humanidade enfrenta uma pandemia. E é sobre isso mesmo que nós vamos falar hoje. Sobre 5 pandemias na história. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever agora no canal. E ativar o sininho. Vale lembrar o que é uma pandemia. Bem, pandemia seria quando uma doença se espalha em uma grande escala geográfica, ou seja, atinge diversas regiões do mundo praticamente ao mesmo tempo. Agora falando sobre a primeira pandemia. A peste bubônica ou a peste negra ocorreu no período da Idade Média, lá no século XIV. Entre os anos de 1347 a 1353, sendo conhecida por ter quase dizimado a população europeia, matando entre 75 a 200 milhões de pessoas. Essa doença era transmitida pelo contato com pulgas de ratos contaminados com a bactéria Yersinia pestis. Não se sabe exatamente qual a origem dessa bactéria, mas muitos historiadores acreditam que ela surgiu na Ásia Central, na China, e que a sua chegada à Europa tenha sido através das caravanas do comércio que vinham da Ásia pelo mar Mediterrâneo, ou que os europeus tiveram contato com a doença através de um conflito que aconteceu em uma colônia genovesa, na Crimeia, chamada Cafa, onde as tropas foram quase que dizimadas pela peste e aproveitaram essa mortal doença para atacar os seus inimigos, os europeus. Assim, eles lançaram cadáveres contaminados na cidade. Para fugir da doença, os genoveses começaram a voltar para a região europeia, levando a doença. Mas ainda não se tem certeza da real origem dessa doença, e nem como ela chegou à Europa. Entre os principais sintomas da peste bubônica estão um inchaço nas regiões da axila e na virilha, que podiam chegar até o tamanho de uma maçã. Esses inchaços eram chamados de bubões, por isso o nome peste bubônica. Já o nome peste negra era por conta das manchas pretas que apareciam no corpo das pessoas com a doença. Outros sintomas eram vômitos, febre alta, calafrios e dores musculares. Quem pegava a doença morria em cerca de 5 dias. Essa doença também ficou muito conhecida por conta das roupas que os médicos usaram durante a pandemia. Por conta da doença ser transmitida pelas vias aéreas, as pessoas que cuidavam dos doentes usavam uma roupa de couro para impedir que as secreções dos doentes penetrassem no tecido. Esses médicos também usavam a famosa máscara em forma de bico de pássaro. Nele, eles colocavam ervas aromáticas na parte do bico, para disfarçar o odor dos corpos dos doentes. E com isso, acreditavam que essas roupas evitavam a contaminação também dessa bactéria. Um dos principais motivos que contribuíram para a proliferação do vírus foi a falta de higiene da época. Agora, relatando um fato. Em meio ao pânico que estava acontecendo, várias teorias foram inventadas na época. A mais popular era de que os reais causadores da doença eram ciganos, judeus e mendigos, que contaminaram as águas da cidade. Ou que tudo isso havia acontecido por conta do alinhamento dos planetas. Que loucura, hein? Para quem não sabe, a gripe espanhola não recebeu esse nome por ter surgido na Espanha, e sim por ter sido o único país a falar abertamente sobre a doença na época. Essa doença surgiu na época da Primeira Guerra Mundial, em 1918 e durou até 1920. Acredita-se que essa doença tem origem nos Estados Unidos, mas não se tem certeza. Por conta do grande deslocamento de soldados pelos países, a doença acabou se espalhando rapidamente pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, sendo transmitida por via aérea. A gripe espanhola era causada pelo vírus influenza. Entre os seus principais sintomas estão tosse, coriza, dores de cabeça e no corpo, até em alguns casos, pneumonia. Esse vírus matou cerca de 50 milhões de pessoas, entre elas 35 mil brasileiros, incluindo o até então presidente do Brasil, Rodrigues Alves.
Você sabia que aqui no Brasil foi feito um remédio caseiro feito de cachaça, limão e mel? E que a partir dessa receita surgiu a famosa caipirinha? A cólera ainda está bastante presente nos dias atuais, afetando muitos países considerados pobres ou subdesenvolvidos, por conta dos sistemas de saneamento serem muito precários, matando mais de 100 mil pessoas todos os anos, mas ainda sendo apenas uma epidemia. Acontece que por conta das várias mutações de resistência que o vírus Vibrio cholerae possui, ela já causou diversos casos de pandemias, atingindo continentes da África, Ásia, Europa e das Américas, sendo um dos países mais atingidos o próprio Brasil. Essa doença é transmitida através do consumo de água ou de alimentos contaminados. Insetos como moscas e baratas também podem transmitir essa doença. A cólera, em geral, ela é assintomática, ou seja, não apresenta sintomas. Mas, em alguns casos, os sintomas são diarreias, vômitos, desidratação e câimbras. Ainda não existe uma cura 100% eficaz. Porém, existe uma vacina contra essa bactéria e o tratamento também é acompanhado com o uso de antibióticos. Em 2009, no México, surgiu a chamada gripe suína, ou H1N1. A doença recebeu esse nome por conta de testes de laboratório apontarem que os genes encontrados no vírus eram parecidos com o vírus que atingia muitos porcos na região da América do Norte. Mas a real origem desse vírus ainda é desconhecida. Essa doença é transmitida pelas vias aéreas e se transmitiu rapidamente, matando mais de 18 mil pessoas. Só no Brasil, mais de 2 mil pessoas morreram pela doença. Seus sintomas são parecidos com a de uma gripe comum, como espirros, tosse, dor de cabeça e, em alguns casos mais graves, pode levar à pneumonia. Hoje em dia, já foi desenvolvida uma vacina para a prevenção da gripe suína. Por isso, é tão importante se vacinar e assim evitar esse tipo de doença. E desde janeiro de 2020, a humanidade enfrenta mais uma pandemia na história, o novo coronavírus, ou Covid-19, que teve origem na China em dezembro de 2019. O vírus teria sido transmitido a princípio pelo consumo de carne de morcego infectada com o vírus, e depois se multiplicado através da transmissão aérea. Contudo, existe a teoria de que esse vírus teria sido introduzido na China de forma proposital por motivos políticos. Vai saber, né? Se espalhando e ganhando fama depois de atingir a Itália e a Espanha e matando milhares de pessoas. O novo coronavírus se espalhou rapidamente pelo mundo todo, matando até o momento desse vídeo mais de 300 mil pessoas no mundo e mais de 29 mil no Brasil. Mas por que o nome novo coronavírus? O nome corona se deve ao fato do vírus ter seus espinhos em forma de coroa, quando vistos em um microscópio. E o novo se deve ao fato de que o vírus corona já existia, mas que antes não possuía a mutação que seria até então mortal ao ser humano. Sendo assim, um novo agente da família do coronavírus. Já o chamado Covid-19 é a junção de CO de corona, VI de vírus e o D de doença, e o 19 do ano da descoberta do vírus. Uma das principais causas apontadas à proliferação do novo coronavírus foram as visitas turísticas, tanto de chineses infectados em outro país, como estrangeiros que estavam no país asiático e, ao voltar ao seu país de origem, trouxeram a doença. Além da demora que muitos países levaram em fazer o isolamento social. Os sintomas do Covid-19 podem ser confundidos com os de uma gripe comum, como tosse, febre e cansaço, ou até mesmo, a princípio, ser assintomáticos. Entre os sintomas mais graves estão dificuldade em respirar, dor no peito e perda de fala ou movimento, sendo fatal em pessoas idosas ou em pessoas com problemas respiratórios. Infelizmente, até o momento desse vídeo, ainda não foi possível encontrar uma cura para essa nova doença. Por isso, diversas medidas de higiene,
como lavar as mãos frequentemente, espirrar, cobrindo o nariz e a boca com os braços ou com um lenço e não com as mãos, evitar o contato físico direto com pessoas que não fazem parte da sua família, mantendo uma distância de no mínimo 1,5 metro, evitar compartilhar objetos pessoais e sempre usar álcool em gel foram tomadas. Porém, diferentes das outras pandemias, é a primeira vez que vemos um grande apoio entre pessoas, desde show na varanda dos apartamentos até lives de grandes artistas, e uma grande gratidão aos nossos grandes profissionais da saúde. Bem, existem várias outras pandemias que fizeram parte da nossa história. Gostaria de saber quais são elas? Fala aqui pra gente nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Eu sou Maurício Santos. Até o próximo vídeo e fique em casa.